Oi, gente! Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre como você calcula o crescimento de uma população, sobre taxa de sobrevivência, alguns temas de ecologia. Entretanto, eu não vou me aprofundar na ecologia em si, mas sim na matemática e na lógica básica envolvida por trás desse processo. Bem, a pergunta inicial é como calcular o número futuros de indivíduos de uma população. Então, o número futuro de indivíduos de uma população, que está ali por t mais 1, ou seja, mais uma unidade de tempo, é igual ao número inicial mais os nascimentos menos as mortes mais a imigração, ou seja, quando novos indivíduos se juntam a essa população, menos a emigração, que é o processo contrário, onde indivíduos vão sair dessa população em questão. E bem, você encontrando esse número futuro da sua população, você consegue calcular a taxa de sobrevivência, ou enfim, a taxa de crescimento dessa população. Nada mais é do que a quantidade que você tem agora, dividido pela quantidade que você tinha antes. Assim você obtém a taxa de crescimento ou taxa de sobrevivência dessa população. Um exemplo aqui ao lado, então, hoje, essa população que eu do exemplo, ela tem 1.500. Só que ano passado, por exemplo, ela tinha 2.000. Então, sobreviveram 0,75 ou 75% dessa população ao longo de um ano. E, se nada for alterado, essa espécie tende a ser extinta. A gente vê aqui no gráfico que inicialmente ela tinha 2.000 indivíduos, depois de um ano ela foi para 1.500, depois de 2 anos ela foi para 1.125 indivíduos, e assim ela vai ter seu longo caminho até a extinção. Então, com esse cálculo, você consegue saber, beleza, essa população tende a crescer ou a diminuir nesse contexto. Entretanto, se você for fazer algo a respeito, tentar ajudar essa espécie ameaçada, por exemplo, você tem que saber qual é a parte mais sensível dessa população. Então, digamos que a parte mais sensível sejam os filhotes. Os filhotes são muito frágeis, não conseguem sobreviver e precisam de muito cuidado. E por algum motivo eles não estão tendo esse cuidado necessário. E assim, por eles serem uma parte chave dessa população, eles estão morrendo. Para você saber qual é a região mais sensível dessa população, a gente tem que classificar essa população em faixas etárias. Ou seja, a gente vai pegar essa população e dividir em camadas, onde cada camada vai ter uma taxa de sobrevivência específica e uma taxa de natalidade específica. Então, cada parte dessa população vai ter as suas características. Bem, então aqui um exemplo. Uma população X com 3 principais estágios, sendo criança, jovem e adulto. Aqui tem a definição do que é uma criança por unidade de tempo, em anos. Então, as crianças são de 0 a 1 anos, os jovens de 1 a 2 e os adultos de 2 a 3. E cada um deles, como dito anteriormente, apresenta algumas características únicas, ou seja, as crianças têm a taxa de sobrevivência de 0,5 e taxa de fecundidade 0,6, digamos que essas crianças consigam se reproduzir em alguma espécie, sei lá, de ratos, por exemplo. Enfim, todos os estágios têm características específicas e com base nisso, a gente pode montar uma matriz para calcular a população futura dessa população. Então, a população inicial a gente tem 55 crianças, 32 jovens e 25 adultos. Então, baseado naquela tabelinha ali em cima, a gente consegue montar essa matriz. Aqui, a primeira parte, ou seja, as crianças do futuro, só poderão ser as taxas de natalidade, ou de fecundidade, me desculpa, dessa população. Ou seja, 0,6 as crianças atuais darão origem a 0,6 crianças no futuro. Os jovens atuais darão 2,4 crianças no futuro. E os adultos darão 0,5 crianças no futuro. Beleza, primeira parte da matriz a gente já fez. Os jovens, como definir os jovens? A gente tem que, atualmente, existem 55 crianças. Dessas 55 crianças, apenas metade irá sobreviver. Então,
0,5 serão as crianças serão jovens dentro de uma unidade de tempo de 1 ano, certo? Entretanto, nenhum jovem pode se manter jovem, porque dentro de 1 ano eles se tornarão adultos. Então, 0,6% desses jovens vão sobreviver e se tornar adultos. Beleza? Então, a gente tem que nenhum jovem pode permanecer jovem e também nenhum adulto desses 25 atuais podem voltar a ser jovens, porque eles já são adultos. Por essa lógica, aqui a gente tem que o número de adultos que se tornarão jovens é igual a 0. No mesmo raciocínio de excluir essas possibilidades que basicamente não batem com a tabela, nenhuma criança atual pode se tornar um adulto dentro de 1 ano pelas condições que a gente estabeleceu. Então, 0 crianças se tornarão adultos. E por último, nenhum adulto vive mais de 3 anos. Então, quando você é um adulto, a partir do ponto que você chega a essa idade máxima, você morre. Que está aqui que a taxa de sobrevivência dos adultos é 0. Beleza, então a gente completou essa tabelinha, a gente conseguiu a fecundidade e a taxa de sobrevivência de cada camada dessa população. Como funciona o cálculo, uma multiplicação de uma matriz? Basicamente, você vai pegar o primeiro elemento da linha e multiplicar pelo primeiro elemento da coluna, ou seja, 0,6 vezes 55. Depois, o segundo pelo segundo, 2,4 vezes 32, 0,5 vezes 25. E assim, baseado nessa lógica, a gente obtém os resultados de 122,3 crianças. Óbvio que não existe criança tipo em decimal, não existe meia pessoa, meio indivíduo, existe um. Isso aqui é só o resultado da conta em si, não é o valor expressivo daquela população. Existirão 27,5 jovens e 19,2 adultos dentro de 1 ano. Assim a gente consegue saber o crescimento de cada camada da população nesse espaço de tempo e identificar a camada mais frágil dessa população. Bem, é basicamente isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. E saibam que isso é uma forma muito simples de explicar, de apresentar essa matéria e que tem muita coisa por trás disso que eu nem cheguei a abordar. Entretanto, não deixa de ser importante. Enfim, qualquer erro ou sugestão, eu estou aberto a críticas, de preferência construtivas. E até a próxima.